sim, com Escobar no Globo Esporte, com apoio carinhoso de sempre do Supermarket. Ó, tá rolando a promoção Super Easy, com vários prêmios pra você. Aponta o celular pro QR Code que tá na tela pra se cadastrar lá no app Superclube Supermarket. Se já for cadastrado, aí é só aproveitar. Qual é o samba dessa semana, Pepe? Vamos embora! Vasco foi lá pra Brasília, que show da torcida, mas deu o becão. Flamengo comprou todo mundo, deu mole pro Grêmio, que decepção. O Felipe Melo deu o docinho no final. Líder com campo continua, Mário Mineral. Botafogo não tem mais rival! Cafézinho com Escobar. Cafézinho com Escobar. É só chegar. Cafézinho com Escobar. Alô, Botafogo! Muito boa tarde, gente boa. Esse é o clima do cafezinho, se ligou? Curtiu? As camisas floridas lá? Era o cafezinho, clima de primavera que chegou, não só paródias temáticas. Valeu demais, hein? Botafogo, o bairro. E falando agora do clube, amanhã tem Botafogo e São Paulo ao vivo na Globo depois de Mania de Você. Vale vaga na semifinal da Comebol Libertadores. Botafogo já vai embarcar para a capital paulista. André Pessoa está acompanhando. Fala aí, André. Tudo bem, Escobar? Uma boa tarde a todos. Hoje vai ter o chamado Aerofogo. O Botafogo embarca no começo da noite para São Paulo, onde amanhã tem jogo decisivo pelas quartas de final da Libertadores. O time treina logo mais à tarde no seu centro de treinamento, a última atividade antes de enfrentar o São Paulo. O ônibus com a delegação do Botafogo sai do CT às 5 da tarde. Deve chegar ao aeroporto Galeão por volta das 6 horas. O embarque vai ser realizado aqui pelo Salão Nobre. E a torcida prepara uma despedida muito especial. Vai ter bandeirão, bateria, sinalizador, aquele último apoio para os jogadores antes da viagem. O técnico Arthur Jorge deve ter a volta dos 6 jogadores que não foram titulares no clássico contra o Fluminense no final de semana. São eles, os laterais Alex Telles e Vitinho, o zagueiro Bastos, os meio-campistas Marlon Freitas e Thiago Almada e o atacante Igor Jesus. Reforços importantes para o jogão de amanhã contra o São Paulo, Escobar. Sem dúvida, timaço do Botafogo, André Pessoa, o repórter gente boa. Muito obrigado, André. Agora a gente vai falar de Fluminense. Amanhã também decide vaga na semi da Libertadores, fora de casa contra o Galo. O jogo vai ser em Belo Horizonte. Edson Viana está em BH, tá dentro do estádio, palco do jogo de amanhã. Tudo bem, Edson? Oi, Escobar, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Pois é, já tô aqui no palco do jogão de amanhã entre Atlético Mineiro e Fluminense, a Arena do Galo. O Fluminense fez a última atividade antes desse jogão hoje de manhã, ainda no Rio de Janeiro. Viaja aqui pra capital mineira à tarde, chega por volta das 3h30. Uma dúvida importante pra esse jogo de amanhã é em relação ao Thiago Silva. Ele machucou o calcanhar esquerdo no primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, vem fazendo um tratamento intensivo para estar à disposição do técnico Mano Menezes amanhã. É muito importante, porque se o Fluminense não levar gols, se classifica pra semifinal, já que venceu o primeiro jogo por 1-0. E o Fluminense tem um outro jogador que se tornou muito importante, ele chegou recentemente, é o Kevin Serna, é um cara muito bem-humorado, que já ganhou até um apelido dos companheiros de clube. A gente vai conhecer toda essa história num bate-papo muito legal que ele teve com o repórter Bruno Cortes. Vamos ver a reportagem. Tentar fazer Kevin Serna ficar sério é tarefa quase impossível. Todo clube precisa de gente assim, sorridente, com bom humor. Eu creo que estoy muy agradecido con la vida. Estou muito agradecido à vida e a Deus por estar aqui e procuro devolver essa gratidão, estar sempre alegre. Por isso já é chamado por alguns companheiros de Sorriso. O torcedor do Fluminense vai se acostumando a Kevin Serna. Chegou há 2 meses e já é titular. Colombiano naturalizado peruano. Mas se tiver um dia que escolher uma seleção para defender, não tem dúvida. No, Colombia. 2 estrangeiros, 2 ídolos tricolores, 2 ótimos exemplos que, assim como Serna, chegaram ao Fluminense credenciados pelo que fizeram contra o Fluminense. Dario Conca foi um dos principais jogadores da Universidade Católica do Chile que eliminou o Fluminense da Copa Sul-Americana de 2005. John Arias, destaque do Santa Fé da Colômbia, contra o Fluminense na Libertadores de 2021. O argentino Conca está na galeria dos grandes ídolos de um passado recente. Ficou marcado pelo título brasileiro de 2010, quando jogou todas as 38 partidas do campeonato e liderou o time naquela conquista. O colombiano Arias foi contratado 3 meses depois de brilhar contra o clube atual. Já acumula 2 títulos cariocas, uma Recopa Sul-Americana e uma Libertadores. Em 2024 é líder em assistências e artilheiro da temporada. Serna se destacou na Libertadores deste ano pelo Alianza Lima, do Peru. Em 2 jogos na primeira fase contra o Fluminense, 2 gols. Grandes jogadas, inclusive em cima de quem era um dos pilares da equipe, André. Disseram que eu tinha que agradecer a ele, que por causa dele me compraram e que eu teria que dar algo pra ele. Não demorou para receber o convite tricolor. Quando meu representante veio e falou, tem essa possibilidade, vamos? Eu disse, quando temos que ir? Foi anunciado dia 22 de julho. 2 dias depois já estava no banco para um jogo contra o Palmeiras. Quando fui relacionado, pensei, vamos me utilizar um pouco, de repente uns 10, 15 minutos. O técnico Mano Menezes queria mais, colocou o atacante no intervalo e ele não decepcionou. Foi um dos melhores em campo e fez a jogada do gol da vitória de Arias. Serna cruzou na boca do gol, Arias! Gol! Me decían que hiciera lo que... Me disseram para fazer o que tinha feito contra o Fluminense na Libertadores.
É o que ele vem fazendo agora pelo Fluminense. Amanhã tem jogo decisivo pela Libertadores contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Foi na capital mineira, contra o mesmo adversário há menos de um mês, que saiu o primeiro gol de Serna com a camisa do tricolor. Serna limpou, pode bater, tocou pro gol! Para quem chegou há tão pouco tempo, já acumula um número grande de boas memórias. Olá, muito gusto, sou Kevin Serna. Já conhecemos. Ó, na quinta-feira, o Flamengo vai decidir a vaga na semifinal, né? Depois de perder no Maracanã, agora tem que vencer o Peñarol lá no Uruguai. E a hora é agora. Para o Flamengo, a semifinal da Libertadores só será possível com vitória sobre o Peñarol em Montevidéu. Para se classificar no tempo regulamentar, precisa ganhar por pelo menos 2 gols de vantagem. Caso vença por 1 gol de diferença, a vaga será decidida nas cobranças de pênalti. E derrotar o Peñarol é algo que o Flamengo jamais conseguiu na história da competição. Uma grande oportunidade de quebrar essa escrita. Não é assim? É histórico, não é assim? A derrota por 1-0 no Maracanã na semana passada foi a 4ª em 5 jogos contra o Peñarol na Libertadores. Trabalho, ele pode reverter. Resultado, reverter. Transformar isso num desempenho bom lá, vencer e classificar é o caminho. O jogo decisivo da próxima quinta fez o Flamengo mudar a programação nos últimos dias. Os principais jogadores, por exemplo, ficaram treinando aqui no Ninho do Urubu, enquanto o time jogava contra o Grêmio em Porto Alegre pelo Brasileirão. E a viagem para o Uruguai será hoje e não na véspera da partida, como acontece normalmente. O Flamengo faz o último treino amanhã já em Montevidéu. Recuperado de uma fibrose na coxa, Gabigol vem treinando e está relacionado para a viagem. Que a gente possa trabalhar e chegar no Uruguai e fazer primeiro um gol, para que a gente possa voltar de lá com o resultado positivo e buscar a classificação para o nosso objetivo. Falando agora do Vasco, que joga só no domingo, né? Vai enfrentar o Cruzeiro pelo Brasileirão, jogo em Belo Horizonte, às 6h30 da noite. O Vasco é o 10º colocado no campeonato, né? Também está na semifinal da Copa do Brasil. E olha, pode ter a volta de um jogador importante pro elenco. A Duda Dal Ponte tem as informações do Vasco pra gente. Oi, Escobar, muito boa tarde pra você, pra todo mundo que acompanha o Globo Esporte. O Vasco treina hoje à tarde. O time tem a semana inteira de trabalho pra se preparar pro jogo de domingo contra o Cruzeiro. E o técnico Rafael Paiva pode ter uma novidade. Isso porque o volante Jair, recuperado de uma séria lesão no joelho, tá treinando com o grupo e pode voltar a ser relacionado depois de quase 8 meses. O Vasco agora tem 2 compromissos seguidos em Belo Horizonte, contra o Cruzeiro e na semana que vem contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. O time não joga aqui em São Januário desde o dia 29 de agosto. Ao todo, serão 6 jogos em sequência fora de casa. Isso porque, no último final de semana, na derrota contra o Palmeiras, o Vasco era o mandante da partida, mas jogou no estádio Mané Garrincha, em Brasília. E com um resultado ruim, desceu uma posição na tabela do Brasileirão e agora está na 10ª colocação, com 35 pontos e um jogo a menos. Já vamos falar mais do Botafogo. O time chegou a 100 gols nessa temporada, mas umzinho só contra o frangaço, né? O Atlético Paranaense anunciou hoje o argentino Lúcio Gonçalves como novo treinador do time. Ele volta, né? O clube onde se aposentou como jogador, já foi auxiliar técnico também. Tá chegando pro lugar do uruguaio Martim Varini, que foi demitido ontem. E ó, amanhã tem Botafogo e São Paulo ao vivo na Globo, depois de Mania de Você. Seja no Newton Santos, seja no Maracanã, seja onde for, a gente vai pressionar até o final, porque a gente sempre quer marcar. Esse é o jeito do Botafogo de ser. Não importa o estádio. Cruzamento, Igor Jesus de cabeça, pega a bola, O time tem o melhor ataque do Brasileirão. 46 gols. Contra o Fluminense no sábado, chegou a 100 gols na temporada. Primeira equipe da Série A a alcançar esse número. Fortaleza também já marcou 100 vezes, mas em 61 partidas, contra 59 do Botafogo. Os jogadores bons finalizadores, jogadores que saibam e que entendam o jogo para poder ferir o adversário e encontrar os momentos e os espaços que nos são concedidos. E quando se fala em artilharia, o Botafogo é o elenco mais democrático do Brasileirão. 19 jogadores diferentes marcaram pelo time. Aqueles que nós conseguimos criar, portanto, essa variabilidade faz com que depois haja esse número grande, não só de gols marcados, mas também de jogadores a conseguir finalizar. Arthur Jorge chegou ao Botafogo em abril. Com o técnico português, foram 39 jogos até aqui. E o time... Tivemos algumas oportunidades, muitas oportunidades na verdade no primeiro tempo, o gol não saiu, no segundo tempo também tivemos oportunidades, mas ficou para decidir na próxima semana. Amanhã, uma vitória simples contra o São Paulo garante a classificação para as semifinais. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Tenho plena confiança naquilo que nós somos capazes de fazer e a forma como jogamos contra quem for, onde quer que seja. Somos Botafogo, somos um time grande e temos que pensar em sair campeão de todas as competições possíveis. Assim que se fala, amanhã tem uma entrevista exclusiva do Marcelo Corrêa com o craque do Botafogo, Luiz Henrique. Vamos ver só um trechinho do que ele falou sobre essa decisão contra o São Paulo? Lá eles vão ter que sair pro jogo. Então eu vejo que vai ter muitos espaços ali nas costas, porque estão dentro da casa deles, eles vão querer jogar, claro, e vamos querer também ganhar. A gente não vai ficar esperando não.